Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E hoje, pela primeira vez na história desse humilde podcast, a gente vai fazer um episódio sem roteiro, sem pauta, sem tema. O tema do episódio a gente vai descobrir só no final, depois de gravar, na edição. A gente vai encontrar algum clickbait para colocar no título. E a gente reuniu um time de peso aqui para conversar com a gente, sem roteiro, sem nada, no freestyle totalmente. Sérgio Reinaldi, Soraya Lopes, Paty Duarte e Rafael Almeida. Tudo bem com vocês? Opa, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo beleza? Tudo lindo. Vocês sabiam, Rafa, Sérgio e Soraya, que precisa atualizar o Chrome? É uma daquelas notificações amplamente ignoradas, né? Eu achei que ele atualizava sozinho, mas... Tudo bem. 2023, né, gente? Achei que já acordava pronto. Eu também. Enfim, essa pergunta é porque a gente atrasou aqui, já quer ser roteiro. A gente atrasou a gravação aqui porque a Paty estava atualizando o Google Chrome. Por isso que eu recomendo você que está ouvindo, use Internet Explorer, tá bom? Não tem esse problema. E não atrasa gravar podcast com o Chiodi. Não atrasa. Dito isso, recados. Você que está assistindo, você que está ouvindo esse episódio pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Isso nos ajuda bastante. Você que está assistindo pelo YouTube, olha a novidade do Product Gurus. Agora a gente tá tendo episódios em vídeo no YouTube. Clique no botão inscrever, deixe o seu joinha e ative o sininho. No YouTube são mais coisas para você fazer, mas depois que você faz a inscrição e ativa o sininho, você só precisa deixar o curtir. Então, por favor, faça isso. Ouça os programas patrocinados pelo Product Gurus, o link está na descrição. Construindo Produtos com Você, um programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. Gestão de Produtos na XP Inc., um programa assinado pela maior corretora de investimentos do Brasil, a XP, óbvio, quem mais? E também Terapia de Produtos, um programa assinado pela maior e melhor escola de carreiras digitais do Brasil e, quiçá, segundo a Olon IQ, uma revista aí que fez um ranking de edtechs inovadoras da América Latina, a Terra, tá bom? Então, os links estão na descrição. E o mais importante de tudo isso que eu falei siga eles no LinkedIn, tá? Sérgio Reinaldi, Rafael Almeida, Paty Duarte e Soraya Lopes. Link tá na descrição também. Siga e mandem a seguinte palavra-chave para eles: Internet Explorer. O resto é resto, tá bom? Dito isso, eu vou fazer aqui a única pergunta do roteiro. O roteiro só tem uma pergunta. Olha só que engraçado. Qual é a sua história? A Paty não vale, porque a Paty já passou pelo podcast, mas do Sérgio, do Rafa e da Soraya. Eu posso começar, já que o pessoal tá tímido, aí eu sou um pouco mais de cara de pau e vou na frente, então. Bom, eu sou a Soraya Lopes, eu tenho mais de 15 anos na área de produtos. Aí eu parei de contar nesses 15 anos para não precisar ficar publicando a minha idade, eu vivo em negação sobre isso. Já passei por startups de tudo que é tipo, tamanho, já tive uma consultoria de discovery e prototipação, fui uma das pioneiras em aplicativos no Brasil, já trabalhei em grandes empresas, trabalhei para grandes empresas, e hoje eu estou sendo levada por cultura e desafio. Esse é o meu momento agora. Bom, sou Rafael Almeida, eu também tenho aí uns bons 12, 13 anos na área de produto, vim de tecnologia antes, já fui programador, que dá algum viés para mim, para algumas coisas, e já passei diversas startups, trabalhei muito mais em startup do que em empresa grande, e hoje estou na Farfetch. Co-foundando eu, Sérgio Reinaldi, hoje eu estou como Product Lead no maior banco digital da América Latina, sou expert na Terra. Meu background é técnico, eu também sou desenvolvedor, aí comecei a carreira aí há 25 anos. Então venho aí de full stack para gerente de projetos e agora na área de produtos.
Passei por diferentes mercados, RH, fiscal, tributário, logística, produtos financeiros, bancos digitais. Empreendi na indústria alimentícia e tentei empreender na área de RH, que é uma área que eu conheço bastante. Atuei com o maior projeto de terceirização de RH do Brasil, em meados de 2015, mais ou menos. O maior empregador privado do Brasil, numa terceirização de operação baseada na criação de um monte de produtos digitais. Ô Paty, temos duas pessoas com background técnico, então o PM precisa codar isso, né? Fala isso não, pelo amor de Deus. Não. Aproveitando o tema atualizações, eu tenho atualizações para fazer sobre a minha apresentação. Agora eu sou Product Specialist na Gypsy, que é uma verdade, mas a mais top, né, atualização é que agora eu sou a mais nova colunista do Product Gurus. Isso aí. Eba! Falando nisso, o link da newsletter, olha só, obrigado, Paty, por ter feito esse gancho. O link da newsletter está na descrição também. Se inscreva, é gratuito. Vamos começar com o nosso sem roteiro, sem pauta aqui sobre a área de produtos, com uma pergunta que eu tendo a fazer isso no último episódio do ano, mas vou fazer aqui, agora, que é: como que vocês estão vendo a nossa área hoje? Assim? Simples assim? Vou começar com essa daí. Ainda mais porque eu estava numa empresa mais tradicional e aí eu voltei para startup. E eu tô sentindo a área muito mais estável, eu diria. Tipo, até foi pauta aí do tema da newsletter, foi essa questão do inverno das startups. Eu acho que a gente está num contexto agora muito mais equilibrado, um pouco mais seguro e não tantas mudanças radicais em roadmap, essas coisas. E eu tô sentindo uma vibe muito questionadora em relação aos frameworks. É um assunto que eu acho que a gente começa a ter um pouco mais de critério sobre esse assunto. E também questão de metodologias mesmo. Talvez a gente está vivendo um momento de retorno do modelo waterfall, que eu acho que é um pouco do cenário do momento, da demanda, da estratégia do negócio. E como a gente, como PM, está tangibilizando estratégia, eu estou sentindo um pouco isso, é uma percepção minha, que esse modelo está voltando. E também isso, tipo, do que a gente vê de metodologia ágil, eu acho que os frameworks estão sofrendo um pouquinho agora. Estão sendo um pouco mais questionados do quanto é útil e o quanto não é, e o quanto traz resultado. Essa é a minha percepção do cenário atual. Já temos uma forte concorrente aqui pro título desse episódio, né? Estamos voltando ao waterfall. Essa é clickbait total, esse, né? Será? Não é bom, mas pode ser. Mas eu quero ouvir também de vocês o que vocês estão sentindo. Eu estou bem nesse momento de retorno, né, do mercado tradicional para startups. Então, dentro de uma startup também, que é um braço de inovação de uma empresa mais tradicional. Então, eu estou 100% nesse cenário incerto e de pressão de crescimento acelerado. Acho que a pressão é comum em todas as startups, mas quando é um braço de inovação, ela tem um viés diferente, mas eu queria ouvir de vocês também, como é que vocês estão sentindo isso? Tá, posso falar um pouco? Acho que tem um ponto, assim, acho que a gente teve um boom em um determinado momento, no momento de startups com dinheiro infinito, de startups contratando gente de produto para tocar uma caixinha do seu site, né, e completamente desnecessário. Então eu vi não só onde eu estava antes, né, antes de um layoff, que acho que parte de nós aqui passou por layoff, né, mas eu vejo que as empresas estão começando a olhar para a área de produtos e ter uma cobrança maior, né, de resultado, de um viés mais direcionado para números, né, enquanto antes a gente tinha muitas empresas contratando um monte de gente e esperando só, tipo, features serem entregues, né, e agora eu vejo, assim, eu sinto não só onde eu tô,
mas em outros lugares, assim, pessoas que eu converso, as pessoas muito mais, empresas cobrando muito mais por resultado do que por simplesmente entrega de feature, entrega de alguma coisa. Eu sinto que, óbvio, não generalizando, né? Não é que isso não existia antes, mas eu sinto que isso tá mais agora, né? E com relação ao mercado em geral, né, olhando assim, eu vejo que, tipo, meio que deu uma estabilizada nos layoffs, né? Agora também não tem mais como fazer mais layoff, tudo enxuto, né? E as empresas contratando menos a galera, assim, tipo, para tocar uma pequena feature, mas para fazer produto mesmo, para tocar áreas, para tocar coisas maiores e mais, assim, com mais responsabilidades, né? Tanto ponta a ponta, né? É a minha percepção, assim, que eu tenho visto em geral. Boa. Eu acho que são pontos bastante importantes que o Rafa e a Paty trouxeram. Uma coisa que eu senti recentemente até foi aquela dúvida sobre o escopo do PM, sabe? E isso vem de algumas conversas que eu tive com algumas empresas que queriam uma ajuda de um PM para definir os processos ágeis, né? Outras empresas que veem o PM como alguém que vai olhar o mercado, né? Então, pô, mas está tudo debaixo da mesma sigla, está tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. E aí isso acaba indo para aquela palavra que até um tempo atrás era facilmente associada ao PM, né, que é o depende. Então, depende da empresa que você está, depende do momento da empresa, depende de N fatores. O Chiodi brincou aqui agora, pô, então PM tem que codar? Cara, dependendo do estágio da empresa, talvez, sabe? Mas isso é aquela coisa assim. Então acho que ainda é muito amplo, mas de forma geral, assim, e um pouco mais massiva. Eu vejo um movimento que o Rafa comentou também, de olhar mais para dados. Os PMs eles têm sido mais exigidos de entender do negócio, de entender do impacto de números, funil, conversão, KPIs, etc. Saber encaixar seus produtos, sua feature na priorização de acordo com o impacto que vai trazer, aonde vai trazer. Mas mais que isso, está super conectado na estratégia. Entender qual é a estratégia no fundo. Um outro ponto que eu vejo é muito uma questão de adequação de oferta e demanda de vagas e de salários, né, no mercado. Então, a gente começou com, um tempo atrás, um boom na área de produtos. Todo mundo queria ser PM, né, começou com o PM vindo ali técnico, aí começou aquela pergunta, mas todo PM tem que ter sido desenvolvedor? Aí começaram a entender que não, o PM podia vir de outras áreas também. Aí começaram a aparecer PMs que eram formados em direito, PMs que eram formados em administração, e aí foi ampliando. Todo mundo se começou a ver a área de produtos como muito promissora, e ainda é. Tá? Teve um boom super grande de formação, de profissionais, de vagas e tudo mais. E agora, após o layoff, essa readequação de oferta e demanda que impacta também na questão de salário, que eu vejo. Ofertas hoje um salário menores do que a gente tinha antes, na época ali das vacas gordas das startups. Eu acho que ainda tem muito chão para percorrer, acho que ainda tem muita discussão, muita definição para acontecer sobre a função do PM, o que o PM faz. E isso eu vejo que está diretamente associado ao estágio que a empresa está e o quanto os líderes, né, o quanto a liderança da empresa vê o valor do PM e entende como ele consegue potencializar o business, consegue potencializar o negócio. Essa é um pouco da visão que eu tenho. Legal. Mas vocês fugiram do rolê que a Paty começou aí, tá? Que estão perdendo o ágil, né? Vocês são, vou falar. Eu concordo, eu acho que esse momento que o Sérgio falou, de momento de readequação de salários, posições, papéis ali, acho que é meio cíclico, eu já passei por umas 3, 4 crises na vida. E aí, nossa, chega um momento que a gente ganha um monte de dinheiro, depois ganha pouquinho. A gente soma novas responsabilidades, novos papéis, assim, né? Então, acho que a gente está bem nessa virada mesmo. Eu concordo com a Paty, a gente está numa fase
que o ágil também está se readequando. Acho que o maior risco da gente perder, né, essa questão cíclica que o ágil de repente traz, e eu acho que é um bom casamento para produto, é a iteração, né? Porque a gente deixa de fazer produto para fazer projeto. E qual que é a grande diferença? É o fim, né? Então, assim, quando a gente tem uma coisa meio reta, né, que não pode ser cíclica, a gente finaliza algo que não poderia ter finalizado, porque minimamente tem que ter uma manutenção, suporte, né? A gente tem que gastar aí um pouco de carga cognitiva, um pouco de tempo ali para pensar naquilo, não pode abandonar. E isso fica cada dia mais complicado de você colocar na mesma cesta da inovação, que tem ali coisas, tiros grandes, né? E exigências maiores de resultado, de números para mostrar. E eu acho que isso é, assim, daí eu venho com o que o Sérgio falou, assim, sobre o nosso papel, né? Aquele momento de... tipo assim, a gente conseguir manter a defesa do cliente, a defesa do usuário final, e a entrega de valor dele. Eu sou da tipo romântica, assim. A gente tem que garantir o valor, porque quando você se perde disso, você faz um monte de esforço, um monte de trabalho em busca de um resultado que, na verdade, só vai agredir o usuário, né? Então, ele não consegue dar durabilidade na funcionalidade, na solução, não consegue dar sustentabilidade para nada, nem inclusive para a estratégia. Então, hoje, para mim, a nossa maior responsabilidade é dar muita clareza e transparência das necessidades que a gente tem de iteração para que as coisas consigam não só serem implementadas de uma forma mais soft, né, e incremental em resultado, mas principalmente fazer com que ela seja iterativa no ponto de vista de manutenção, de não degradar, daquilo não virar um legado. Então, a gente vê aí e vem assumindo esse tipo de coisa até chegar aqui. A gente passou ali por realidades que eu participei de alguns lugares que tinha 49 back-offices. Caraca, assim, não tinha nem 49 equipes. Cada um que chegava fazia um back-office, falava, agora vai mudar o mundo, vai. Aí chegou outro back-office, assim, 49 back-offices jogados fora. Né? Pois, hein? Eu devo ter feito um 5 desses 49, Rafa. Certeza. Sempre crescendo. E é isso, a gente acaba desviando um pouco. E esse tipo de armadilha de tirar a iteração do ágil, ela vai levar isso a acontecer de novo. Né? Hoje, talvez menos, porque a gente tem menos dinheiro para investir e testar, porque, na verdade, quando você tem dinheiro, você testa mais. E porque a gente está pressionado em valores, em números, mas a chance da catástrofe é alta. Se a gente não conseguir falar, olha, pela estratégia mais isso que a gente está fazendo, em 6 meses a gente degradou o que a gente começou. Né? E aí é muito prejuízo para depois pôr de volta. O que vocês falaram abre várias perguntas na minha cabeça que podem soar como polêmicas, mas eu daria um contexto para uma delas. Então, quando eu ouço vocês falando, o meu sentimento é que a gente perdeu uma oportunidade. A área de produto perdeu uma oportunidade de mostrar o seu valor para as empresas nas vacas gordas, no meio de uma pandemia, no meio ainda do time to market. A minha sensação é que a gente perdeu o time, olha só, porque a gente estava envolto a um glamour e uma necessidade de experimentar frameworks novos em um momento em que era para dar resultado. O que pode ter gerado, eu estou falando bem calmamente, porque eu não quero ser mal interpretado, e pode ter gerado uma sensação para média e alta gestão de que, se eu deixar solto, eles não estão entendendo o que tem que ser feito. Eles não estão decidindo o que tem que decidir, então eu vou decidir.
E aí vem os top-downs, né? Os top-downs nada mais é do que uma tomada de decisão que você não teve a capacidade de tomar. Aí vem alguém e toma por você. Na minha visão, claro. Vocês acham também que a gente... Porque a sensação é que a gente perdeu a oportunidade de chegar e falar assim, viu? É assim que é o Product Manager. O papel de Product Manager é isso aqui, ó. A gente entende de negócio, a gente sabe quais são as alavancas, a gente sabe os riscos e a gente vai priorizar aqui conforme o impacto no negócio e que também atenda os usuários. Me parece que a gente ficou meio tipo... Uau, eu trabalho numa área que ganha, já que vamos, uma média salarial de 20 vezes o salário mínimo. Tenho meus frameworks, falo umas palavras em inglês, tomo meu café com leite de amêndoas e essência de avelã na minha Stanley e pronto. E é isso. Eu faço as reuniões, eu encho minha agenda de reunião, falo árvore de oportunidade em tudo. Incrível que pareça. Não, a gente tem que ver na árvore de oportunidade, né? Tá, não sei o quê. Não, tem que fazer um discovery, um pré-discovery, já ouvi isso, pré-discovery. Essa sensação, faz sentido eu sentir isso ou eu tô fora da realidade? Eu acho que faz super sentido. Total. Eu não, assim, a gente não precisa generalizar, né? Eu acho que existir, assim, houveram muita coisa boa nesses momentos de vacas gordas e que a gente conseguiu aproveitar muito. Claro, eu acho que a soberba pode ter prejudicado, né? Porque quando você vê um time de 14 cientistas de dados a seu dispor para você fazer várias coisas interessantíssimas, você sai fazendo modelo que nem maluco, assim, não tem como. É tipo a Disney dos PMs, né? Mas eu vejo que, de repente, os dois lados aconteceram. Não soubemos aproveitar o momento como profissionais, pessoas de produto, e empresas não conseguiram aproveitar essas pessoas, né? Que por mais que tivessem ali se esforçando em árvores de oportunidade como grande verdade, conseguia pelo menos mapear oportunidades, né? Assim, eu vejo assim que o uso mínimo de qualquer framework pode trazer uma organização de ideias do caos, entendeu? A gente precisa se organizar para sair do caos. E eu acho que a gente não conseguiu. A gente não conseguiu sair do caos. A gente contribuiu com o caos. Ruim, bom? Não sei. Eu acho que foi muito bom. Né? Assim, eu acho que na pandemia houveram as questões mais disruptivas de negócio, onde empresas improváveis conseguiram escalar absurdamente. No Brasil, a gente teve vários unicórnios nascendo, né, ao mesmo tempo, e era esse momento de crescimento frenético de pessoas de produto, de áreas de tecnologia. A gente deu uma virada. A gente já conseguiu transformar a visão dos principais gestores, e aí não tem como, das tradicionais as menores e iniciais, que eu coloco menores e iniciais porque não quer dizer que sejam ágeis, né? Não quer dizer nada, só quer dizer que menores e estão começando, é mais simples. Mas já se imputou pelo menos na cabeça de que as coisas precisam ser trabalhadas por resultado, né? Não só por entregas. A gente tem números, assim, isso é um papel de produto super importante, a métrica. Então, isso causamos ali, colocamos uma ponta dentro do, né? Colocamos uma intriga ali para a coisa acontecer. E hoje é uma grande realidade. Hoje você não, assim, são difíceis as empresas que não se planejam e não monitoram resultados trimestralmente. Isso é novo normal, esse é o novo normal de verdade, assim, né? Como a gente está conseguindo adaptar tudo isso às formas de entrega, às formas de estudo, que no fundo é isso, né? Você tentar estudar com profundidade e entregar com velocidade. É aí que eu acho que é o novo desafio.
né? Aí a gente não pode realmente perder a oportunidade. Sobre perder confiança, eu acho que os stakeholders e os grandes patrocinadores das coisas estão cada vez mais desconfiados, a gente demora mais tempo para conseguir confiança, isso é claro quando eu falo com o maior número de pessoas que estão em diferentes lugares e momentos, mas também não vejo isso como um grande problema, é um ótimo momento também da gente aprender a viver com esse novo normal aí e falar melhor. Ah, então você não confia em mim? Vai confiar, porque eu tô te falando a verdade, eu tô te pondo todo o ponto real. É assim que funciona, sendo esses números. A gente vai errar. Isso aqui é uma aposta. Isso aqui eu não tenho a menor certeza do que eu tô fazendo. A gente tem que errar ou barato ou rápido. Aí você escolhe, meu senhor. E vamos, entendeu? É aí que a gente tem que continuar firme, porque se a gente perde a confiança mesmo, e a gente perde a confiança em nós mesmos, aí não tem mais chance no caos. Ninguém vai se organizar. Porque é aí que o barraco desandou, né? Já diria aquela música. Só pra colocar mais uma pimentinha aqui. E aí o Sérgio, o Rafa, a Paty falam. Que é o lance da eficiência, né? A gente tá abordando eficiência esse ano como se fosse algo novo. Surgiu ontem, né? O menino Marquinho, o Marquinho Zuzu lá, solta um memorando interno que vaza, né? Entre aspas, vaza, né? Porque outras coisas não vaza, vazou esse memorando, tá bom. Tá. Vazou o memorando dele reclamando do organograma da Meta, falando que não existia eficiência onde uma topologia era de gestores gerenciando gestores. Isso também foi causado pelo momento de vacas gordas, né? De repente você tinha, para você falar, para um PM falar com o diretor, foi se criando camadas que foi se perdendo a comunicação e foi se gerando uma ineficiência gigante. Aí entra o meu ponto. Eu dei uma puta volta, vocês acharam que eu ia para um lado, dei uma de menino Neymar aqui. Voltei, não seria o papel da agilidade cuidar da eficiência? Então, se a gente tá falando que estamos ineficientes, não seria culpa da agilidade ou não? Eu não sei, eu acho que eu acho que tem um ponto bem interessante aí, né? A gente falou de framework e tudo mais, mas framework é só ferramenta pra gente chegar no objetivo. Eu acho que olhar para número, olhar para o OKR trimestral é algo que a gente deveria sempre ter feito. Não é algo que deveria ser novo, não é algo que deveria ser uma grande novidade na área de produto ou em qualquer área, né? O ponto é, tipo, nessa época de vacas gordas, pra ser bem sincero, teve um monte de startup que vendeu para Venture Capital um PPT e o PPT colocou milhões num Venture Capital, sem produto, sem escopo de nada, né? Só um PPT bonitinho, colocou milhões de dólares e hoje a gente tem um monte de empresa quebrada que nunca deu lucro na vida, né? Que contratou milhares de produtos. Então a gente tinha um mercado extremamente inflacionado, como a gente falou no começo, onde você tinha a área de produto que você tem um GPM, um diretor de produto, e aí entra muito nessa eficiência. Eu não acho que eficiência é da agilidade, mas quando você olha as empresas buscando agilidade, não é da área de produto especificamente, é da empresa como um todo. Você vai ter uma área ali que você tem, aí falando em produto, você tem o VP, aí você tem o diretor de produto embaixo do diretor de produto, aí você tem 3 por área de produto, aí você vai ver que você tem mais 5 gerentes de produto cuidando cada um de um quadradinho do site. Isso não é eficiente, isso não funciona, porque você vai ter gente, tipo, cruzando responsabilidade, você vai ter gente, tipo, com ownership da mesma coisa, e como que você vai cobrar a eficiência de uma pessoa assim, se a própria coisa que essa pessoa cuida não é eficiente, essa estrutura da empresa não é eficiente? Eu acho que esse movimento que está acontecendo é inevitável. O dinheiro não é infinito, como muitas startups acharam que seria, né? Então, eu acho que, tipo, quando a gente olha, né, e aí outro ponto, né, quando a gente fala, o lance do waterfall, né, estamos voltando para o waterfall. Se você olhar a mentalidade de alguns executivos mais antigos, quando a gente olha para empresas grandes,
né? O cara vai olhar para trás e falar, cara, eu construí tudo isso daqui usando o modelo Waterfall com gestão de projeto. E agora a gente está com toda essa modernidade de gestão de produto e a gente não está conseguindo construir Assim, quando a gente tem aquele lance de olhar para o passado, né? O passado é sempre mais glorioso. Ah, no meu tempo. Né? Sempre tem essa parte. Não olha os problemas, não olha que esse negócio nunca cumpria prazo e tudo mais. Mas ele olha para. Ah, vocês não estão entregando, vocês não estão cumprindo, vocês prometeram. E quando eu olhava para o passado, eu construí isso tudo olhando gestão de projeto. Então, eu não acho que é uma volta ao waterfall, mas é você olhar para o passado e acho que existe muito da obrigação, né, da gente que ainda está em produto, né, porque teve muita migração de gente também saindo dessa área que eu vi, né, em pegar e mostrar que, ó, não é assim, entendeu? Tipo, a gente tem metas, a gente tem capacidade de construir as coisas e mostrar que agilidade não é entregar mais rápido, mas é fragmentado, com consciência, acompanhando o que é trimestral, semestral ou mensal, se for o caso, né? Mas o framework que a gente usa é só um detalhe do que a gente quer fazer e de onde a gente quer chegar. Boa. Eu acho que algumas coisas que eu vi acontecer no passado é muito relacionado a essa parte do frenesi, né, da pompa toda, mas acho que eu vi, assim, PM sendo contratado, tipo, tá, o que esse PM vai fazer? Qual que é o escopo dele? Qual que é o time? Não sei, ainda não está definido. Depois que ele chegar, a gente vê. E aí vamos contratando. E aí você vai, o quê? Vai verticalizando, você vai inflando, você vai criando, né, como comentaram aqui, você vai criando estruturas hierárquicas. Então, pô, você tem um monte de PM, você precisa de alguém para gerenciar esses PMs, aí vai crescendo. E aquela velha história, 9 mães não fazem um bebê em um mês. Então não significa que você contratar um monte de gente vai trazer o resultado mais rápido. Eu acho que esse foi um dos pontos negativos da oferta muito grande de dinheiro, né, vamos chamar aqui do verão das startups. Beleza. Layoff, readequação, muda tudo. O mood agora é eficiência, não é mais growth. Antes era ok, gasta 5 para ganhar 1 e esse é o jogo, vamos para cima. Agora, do dia para noite não é mais, é eficiência, agora a gente precisa gastar 1 para ganhar 5, inverter o jogo. Vocês aí que foram contratados que ainda não sabem direito o que vai fazer, o que a gente faz com tudo isso? Agora é um momento de readequação. E quando cai na parte de eficiência, eu não acho que eficiência é só de uma etapa, é só de um ponto. A eficiência ela é da organização da empresa como um todo. Começa querendo saber aonde vai chegar, onde precisa chegar, por que precisa chegar, qual que é o posicionamento, qual que é o momento da empresa, qual que é a estratégia. Né? Começa dali. E ela vai até o ponto ali do ponto na história que está no gira, sabe? A eficiência ela tem que permear todos os níveis, porque sem direção, sem escopo, a gente não tem para onde ir, não sabe para onde ir. Qualquer lugar qualquer caminho é caminho para seguir. E quando a gente chega lá na parte da onde sai, né, da onde a gente realmente constrói as coisas, da onde elas tomam forma e efetivamente são disponibilizadas para usar, é muito importante que a gente olhe para a eficiência nessa etapa também, porque fazer uma analogia, você pode pegar um carro para ir daqui ao litoral, você pode ir com um carro que faz 24 km por litro, ou você pode ir com um carro que faz 5 km por litro. Né? Você vai chegar? Vai. Só que de um jeito você vai gastar muito mais, no outro jeito você vai gastar muito menos. Então a eficiência, ela, na minha opinião, ela permeia todos os níveis, todas as pessoas, principalmente no que diz respeito a comunicações, a estrutura que você tem, qualquer quantidade de comunicação. Quando você faz stakeholder management, você tem 2 níveis, é uma coisa. Você tem 7 níveis, é outra coisa, é outro esforço, é outro tempo que você precisa. Isso tudo vai alongando, né, o tempo que o PM, junto com o seu time, ele tem para desenvolver o que precisa ser desenvolvido e trazer resultado. E quando a gente vai na parte ali do PM com a engenharia, e aí vamos levantar vamos colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira aí da polêmica, eu vejo muito valor no agilista.
O Chad até regalou o olho. Mas olha só por quê. Por experiência também. Uma das empresas que eu trabalhei tinha um agilista. Era uma paz de espírito na cabeça do PM, porque tinha alguém, porque funcionava. Vamos lá, como o Rafa falou, framework, é ferramenta, não resolve problema, assim como o processo. O processo, ele não resolve nada por si só. O processo, ele pode ser o melhor processo do mundo, desenhado no mínimo detalhe. Se as pessoas não seguirem o processo, aquilo não vai funcionar. Então, nessa experiência que eu tive, existia a figura do agilista e ele era um guardião daquele processo e ele fazia com que todos os times executassem o processo como ele tem que ser, né? E isso tirava do escopo do PM, de ser o PM, o cara que puxa a planning, o PM que puxa a retro, o PM que puxa a daily, e a presença daquela pessoa ali para fazer isso evitava que uma planning virasse retro, que uma retro virasse papo de café. Então, as coisas, elas andavam num ciclo que se retroalimentava e a gente chegou num ponto de ter lá 7, 8 squads, ainda numa empresa pequena, em que a gente conseguia comparar a eficiência de um time com o outro e entender gaps de planejamento em que as retros traziam informações para que os C-levels de tecnologia e produto conseguissem descer melhorias para que as coisas fluíssem de uma forma melhor. Então, coisa assim, gente, de 3 meses, ver a eficiência do time aumentando em mais de 100%. Por quê? Porque existia uma pessoa que estava ali, PM, não se preocupa com isso, essa é a minha função. Vou chegar aqui, vou fazer o negócio rodar, vou encher o saco de todo mundo. Pô, engenheiro, por que você não mudou o seu card de coluna? Parece uma coisa banal, né? Mas no fim das contas, por trás disso, tem um monte de métrica que está sendo gerada, um monte de coisa que está acontecendo para que, ao final, você consiga ter uma previsibilidade boa do quanto teu time consegue fazer a cada sprint, a cada ciclo. Então, isso permitia, inclusive, o próprio time se autocriticar na retro. Ele falou assim, a gente planejou aqui tudo isso e fizemos só um pedacinho. O que aconteceu? Né? Outras métricas que evitavam também que o time entrasse naquele campo do play safe, sabe? Tipo, beleza, então eu vou planejar pouquinho, né? Que eu tenho certeza que eu entrego. Eu termino isso aqui, né, em 3 dias. Não, tem uma outra métrica que falou assim, tu acertou o planejado, mas diminuiu a tua velocidade. Então, quer dizer, existe um monte de processo, existe um monte de framework. Se não tiver pessoas que olhem para eles de forma crítica até para executar, testar e melhorar, eles não vão funcionar. E se tudo ficar nas costas do PM, ele vai fazer tudo, mas não vai conseguir fazer tudo 100%, não vai conseguir fazer tudo muito bem feito. Então o PM, ele olha a estratégia, fico feliz de ver esse movimento, de que o PM está olhando mais para a estratégia, está olhando mais para números, está olhando mais para resultado, e com isso ele consegue direcionar o time. Mas também vejo que se ficar na cabeça do PM, ter que fazer isso, mais ser o guardião do processo, mais fazer o ágil funcionar, ou fazer o fluxo, sei lá, os processos de discovery junto. Então, aí eu não consigo ver eficiência acontecendo no seu máximo potencial, onde o PM é responsável por tudo e por todos ao mesmo tempo. Então, por conta disso, eu trago aqui, vejo o valor, né, ainda bem que a gente está no online, esse Shiod não me taca nenhum objeto, mas eu vejo valor no agilista, assim como eu vejo valor também no design lead, assim como eu vejo valor nos BAs, nos business analysts, que ajudam o PM ali, que empoderam o PM com expertise de design, que empoderam o PM com expertise de análise de dados, que empoderam a expertise com a execução do processo. E aí, efetivamente, o PM ocupa a sua posição de liderança por influência, com as diferentes disciplinas que existem dentro de um time multidisciplinar que a gente tanto ouve falar e tanto fala. Eu preciso dizer que eu também adoro os agilistas. Ai, você vai ficar triste comigo? Eu adoro todo mundo que me ajuda. Assim, BA, para mim é assim, são ferramentas de trabalho.
São pares ferramentas. Então, assim, cara, tem coisa que eu não me preocupo mais. Não me preocupo com a raia, não me preocupo com o tempo que tá lá. Ó, alguém tá indo comigo, assim, né? Esse é uma coisa que não tira tanto meu sono, entendeu? Acontece, flui. Então, mas é aí que tá. Qual é a probabilidade do agilista ajudar o PM no dia a dia? O papel dele, né? Né? É o que o próprio Sérgio falou, tipo, a partir do momento que o papel dele é garantir o seu guardião do processo, é garantir que, obviamente, tudo vai do ponto de maturidade da empresa, de quão bem definidos estão os papéis e tudo mais, e acho que vai no lance muito também de todo mundo ter uma clareza muito boa de para onde a empresa está indo, para onde aonde a gente quer chegar e qual é o objetivo definido. Todo mundo tem o mesmo objetivo, porque uma coisa que eu vi por aí é tipo cada time tem um norte, né? E aí cada um corre para um lado, né? O agilista não sabe o que fazer, o PM toda hora tem que mudar de escopo. E aí realmente não funciona, né? A partir do momento que você tem uma North Star, ou nome que você quiser dar, né? O North Star Metric, que é o que está na moda agora, né? Mas a partir do momento que você tem aquele direcional ali, que todo mundo sabe para onde a empresa quer ir, que tem um objetivo claro ali, eu acho que fica muito mais fácil com todo mundo e o processo tá bem desenhado. Fica muito mais fácil de você estruturar e ter uma eficiência. A eficiência não importa quantas pessoas você tem, desde que todo mundo tenha o seu papel claro, definido e esteja trabalhando e aquilo esteja dando resultado. É como qualquer empresa. Se você tem uma margem de lucro boa, aquilo ali está sendo eficiente. Se você tem uma margem de lucro negativa, provavelmente você precisa rever alguma coisa. Empresa. Não dá para, a não ser que você trabalhe numa ONG, né, e ainda existem muitas aspas no que eu vou falar, né? Toda empresa no final do mês vai querer ver os números, vai querer ver lucro, né? Hoje em dia, né? Antigamente não tanto, né? Mas hoje em dia, né? É isso, né? E até ONGs normalmente também, porque tem que ter uma certa eficiência. Então não é uma questão assim de tipo, o agilista, ou para mim é questão de coisas bem definidas. Eu não odeio os agilistas. Agora você veio falar isso, cara. Eu tava preocupada. Eu não odeio. Apesar de ter feito episódios falando que a agilidade morreu, que os agilistas morreram, pipipipopó. Eu não odeio. Eu só acho que os agilistas tendem a ter a mesma dificuldade que a gente de produtos, que é você não é pago para testar framework. Você é pago para gerar resultado. Às vezes, conversando com outras pessoas, e também por experiência, eu já vi agilista preso em querer fazer alguma metodologia. Não, vamos fazer aqui uma ação, aí faz reunião. Não, tem um novo processo, eu desenhei. Pipipi, popopó. Não, vamos fazer aqui o barquinho, a vela. O vento, o que foi que levou a gente pra frente, o que fez na âncora. Sendo que muitas das vezes, se ele estivesse olhando o throughput, o lead time, fazendo ali olhando as métricas do time, ele estaria gerando muito mais impacto do que fazendo cerimônias. Então, eu acho que assim, eu não odeio os agilistas. Amo os agilistas. Aqui, só pra não criar só pra não virem aqui no PG, queimar pneu aqui. Ou invadir o PG aqui, tá bom? Mas eu não odeio, eu só acho que também eles sofrem da quantidade excessiva de metodologias que eles acham que precisam implementar ou tentar, sendo que o básico, bem feito, já faria com que as empresas olhassem para a agilidade e falassem saquei o que é agilidade. Porque a agilidade é mais uma mentalidade, né? E muitas vezes, olha, essa parte vai ser polêmica. Amo os agilistas. Lembrando, tá bom? Amo. Não é que eu amo. Eu não odeio. É diferente.
calma também, muita emoção. Porque eu vou colocar às vezes, só para não generalizar, que nessa época, não podemos generalizar. Muito obrigado, Soraya, por ter dado esse toque. Mas, às vezes, eu acho que tem alguns agilistas que perdem o primeiro propósito lá dos valores, o primeiro valor da agilidade, né? Que é pessoas ao invés de processos e ferramentas. Tá muito mais focado em processo e ferramenta do que de sentar com o time técnico e entender, galerinha, vem cá, levantei aqui no Gira umas métricas, o que tá pegando? Quais são os impeditivos? Sabe, tipo, faz sentido o que eu tô falando? Cara, eu acho que faz todo sentido, e aí eu consigo ver o seguinte, isso não é uma atribuição tipo, do PM ou do agilista, mas eu acho que isso está relacionado ao perfil profissional. Porque eu já vi engenheiro que gosta de ficar testando tecnologia nova, né, research e PD ali, product design, que sem entender direito o que precisa validar, quer fazer CSD, quer fazer, como é que é? Eu esqueci o nome. Rebranding, vai fazer um rebranding do site todo, né? Mudar todas as fontes todinhas. Tipo, quer fazer HXC, quer fazer CS, né? Vem com o toolkit ali debaixo do braço, oba, abre na mesa e fala, deixa eu pegar um aqui, quero usar esse. Então, eu acho que isso é um perfil, assim, do profissional, sabe? Acho que se é engenheiro, se é designer, se é PM, se é agilista, ele entrou na empresa, ele tá ali para jogar junto e ajudar com o resultado, ajudar a levar para frente. Então, acho que é um mindset muito do profissional em si, né? E não ceder a essa pressão que você comentou de ter muita informação, de ter muita ferramenta, eu acho que ver no mercado, ver os cursos, ver tudo mais, que existe todo esse conjunto de ferramentas e surge cada vez mais, isso não pode ser interpretado como uma pressão para que ele conheça todos e use todas, né? Então, acho que isso vai muito assim, um perfil individual, profissional, independente da área que a pessoa atua, e também até mesmo de uma orientação, de uma liderança mais sênior. De chegar para a pessoa e falar assim, você não precisa se preocupar com o framework, vamos primeiro entender qual que é o objetivo do negócio, onde é que está a dor e como que a gente resolve ela, e aí a gente vê qual ferramenta é mais eficiente para a gente resolver essa dor ou não. E aí isso vai, como eu disse, né, no meu ponto de vista, para PM, para agilista, para engenheiro, para designer, para todo mundo, né, inclusive para liderança. É isso. E aí vem aquele papo inicial lá das camadas da meta lá que o Shod trouxe para que tinha muita gente, começa a ter muita hierarquia, né? Eu acho que as estruturas também colaboram para esse tipo de situação. Porque, assim, se a gente não tem camadas de liderança que consigam dar essa gestão de falar, calma, não precisa pegar todos os frameworks que você está fazendo, sabe? Vamos focar aqui. Ou que consiga dar um norte estratégico, né? Porque eu entendo que não é do nível PM a responsabilidade estratégica. É do nível PM pegar a estratégia e colar com o tático. Então, as camadas, elas são importantes para duas coisas. E aí eu acho que é a grande polêmica que o Shod está fazendo até uma cara de fechando os olhos ali. Não para burocratizar, eu nunca, por mais que a estrutura fosse tradicional, eu nunca me deixei burocratizar. Eu sou daquela que vai lá no CEO, não sei nem o nome do cara, fala, oi, você é CEO? Preciso falar com você. Enfim, é isso, né? A gente precisa falar com todos, se é de produto, né? Se está ali dentro de um contexto. Mas a gente tem 2 pontos que eu acho que é importante em hierarquias e diferentes níveis de liderança. É tempo e condição de formar pessoas e tempo e condição de fazer a estratégia de fato acontecer. Né? Então, assim, são braços e contextos que, conforme a complexidade da coisa, merece ter. Né? Assim, também voltando em tempos de vacas gordas, que existiam várias camadas ali em cima da gente, que foram necessários, a gente também aprendeu muito. A gente teve muita chance de conviver com pessoas muito brilhantes, né, com pessoas super relevantes no mercado, com trocas
que promoviam trocas entre todos os times, que conseguia dar um passo totalmente diferente, né? E assim, que nos trouxe a maturidade para que a gente consiga aplicar isso hoje em contextos novos, né? A gente consegue trazer esse tique nervoso, né? De tipo, vamos compartilhar, vamos acontecer, vamos aprender. Então, eu vejo sempre como um ponto positivo nesse sentido. Mas aí é uma questão de postura do profissional também, não se deixar a hierarquia abater, né? E não deixar a cultura engolir também, né? Que é o que pode acontecer quando acontece esse tipo de várias hierarquias, né? Eu acho que tem um ponto aí. Vocês falaram várias coisas super interessantes, eu anotei aqui. A gente falou de topologia, a gente falou de eficiência, de impacto da organização, tipo, do quanto a própria estrutura organizacional impacta no dia a dia ali de trabalho, agilidade, e o Chiodi falou uma palavrinha que eu acho que é muito mágica, é culpa. Tipo, será que a gente tem um culpado, né? Tipo, será que a culpa é do agilista, da agilidade, né? Não do agilista, mas da agilidade? Eu acho que dentro desse contexto todo, tipo, de tudo que a gente viu acontecer e do que vocês também estão falando com relação a comportamento do profissional, a liderança, eu acho que tem essa parte da culpa da cultura organizacional mesmo, porque que impacta muito, porque, já que é pra achar a culpa, acho que todo mundo tem a sua culpa, sabe? Todo mundo tem um pedacinho de culpa nesse processo. E eu acho que a cultura organizacional, quando a gente fala de topologia de times, quando a gente fala de carga cognitiva, de atribuições, tipo, de como é que esse agilista tem que rodar dentro da squad, como é que o PM tem que rodar dentro da squad, como é que funciona esse papel de liderança por influência e tudo mais, eu acho que a cultura organizacional impacta muito. Tipo, já é a primeira vez que eu estou trabalhando agora com um modelo de escritório ágil, digamos assim. Tipo, não é um agilista que fica ali o tempo todo em cima, mas tem ali a disponibilidade de consulta, de apoio. E eu tô curtindo pra caramba. Eu acho ótimo. O que a Soraya falou, é ferramenta de trabalho. Então, eu tô gostando. Mas é o mesmo cenário que, dependendo da cultura organizacional que você entra, e a engenharia tem muita força, para o PM é ruim de trabalhar. A dinâmica acaba sendo ruim, dependendo do dia a dia. Então, acho que depende muito dessa questão de estrutura organizacional mesmo. Tipo, se as pessoas entendem qual é o papel delas dentro dessa organização, o que cada um precisa fazer, é muito difícil e não precisa achar um culpado. Então, tipo, agilista pode ser legal? Pode, mas ele pode ser também um problema. Assim como um PM que faz papel que não é dele, ou um engineer manager que não faz o papel dele, um tech lead, enfim, né? Tipo, cada empresa tem uma forma de chamar. É meio que um equilíbrio, né? Aí pra gente se caminhar pro final aqui, que a gente vai fazer mais sem pauta, sem roteiro. Gostei, não tenho... Gostei. Com essa mesma galera aqui. Fazer igualzinho o Nerdcast. Que eles não têm pauta. E aí junta todo mundo e foda-se. Falam desde mamilos até não sei o que lá. Até Yoda no Star Wars. A última, prometo, polêmica. Que é: o quão prejudicial é a gente ficar compartilhando média salarial de Glassdoor, de matérias por aí. O quão prejudicial para nossa área é isso? Por quê? Porque a gente viveu o boom, né? A gente viveu o boom, salários altíssimos, foi daí que todo mundo quis virar PM, porque não era um cargo técnico, não precisava de um diploma direcionado, era só conversar, né? Só ter comunicação, né? Essas coisas. E aí a gente começa a ver umas coisas meio estranhas, que é assim: salário 14, 13, 12, 27, média salarial, não sei o que. De fora, mas com o meu olhar de gente de fora, eu olho e falo assim: caramba,
um PM, que nem hoje, que a gente tá gravando, 4 de outubro. Saiu no Twitter lá na bolha dev, um dev compartilhando lá um print de média salarial de 13k. E os devs, todo mundo falando, pô, que isso, não sei o que, pra colar post-it, pra ficar perguntando como que estamos, tal, não sei o que. Vocês acham que é prejudicial ficar compartilhando média salarial da nossa área? Ainda mais de forma enviesada, porque não é tão abrangente assim essas médias salariais, né? São recortes do recorte. Eu não posso falar da média salarial do recorte aqui da Zona Oeste de São Paulo, onde estão as empresas badaladas, porque elas não refletem a realidade do Brasil, do Norte, do Nordeste. E aí, por experiência própria, tá? Hoje eu sou gestor. Olha só que maluquice. Eu sou gestor. E abri uma vaga para júnior. 1.000 pessoas se candidataram. Ótimo, legal. É meio assustador, sim. Mas 1.000 pessoas se candidataram. Eu tenho tempo pra ver as 1.000? Não, é óbvio que não. Caceta, não. Eu fui ver e eu vi 50. 50, por aí. Todas as pessoas colocaram pretensão salarial de 8 pra cima. Eu falei, ué, mas é PO Júnior. 8? Tinha gente pedindo 11, 10. Será que essas coisas de ficar compartilhando média salarial não tá criando uma ilusão na cabeça das pessoas de que, tipo, aqui a água é mais quentinha? Eu acho que ajuda a criar, mas eu acho que é um movimento, Show, de que ele é um pouco, eu diria até que ele é inevitável, tá? Porque é o seguinte, quando olha para a área de RH, tem uma área dentro de RH chamada cargos e salários. Algumas empresas chamam, tipo, compensação, etc. Essas áreas, normalmente, elas fazem a pesquisa de mercado para entender, tipo, qual que é a média salarial, tal. E quando a empresa é estruturada e tem essa área, todos os cargos e níveis são estruturados entre, tipo, média, mediana, máxima, ranges, né? Como a área de produção é uma área relativamente nova, então, acho que a própria descrição do cargo, o cargo em si, é algo que eu acho que está chegando perto da maturidade agora ou daqui a algum pouco tempo ainda. E a partir do momento que ficar um pouco mais assentado, ficar um pouco mais claro a função e tudo mais, vai acabar entrando nesse ciclo normal do RH, onde a pesquisa de mercado vai trazer os salários de outras empresas e as empresas vão começar a meio que se equalizar por isso. Um movimento que está acontecendo agora é de acelerar um pouco esse processo, porque essas pesquisas salariais, elas demoravam ali cerca de 4 a 6 meses para acontecer, né? Agora, com tecnologias, startups de RH e tudo mais, a ideia é que essa informação ela esteja disponível para os RHs das empresas de uma forma mais rápida e mais confiável. Mas veja, isso é algo que circula dentro das empresas, né? A gente tem esse ponto que você trouxe, tipo o Glassdoor, que é aberto, é a própria pessoa que vai lá e declara. Não é todo mundo que declara. Se só os profissionais que têm os salários tops divulgarem, para todo mundo vai ser ótimo. Mas, do outro lado, a gente vai ter dentro das empresas o RH balizando isso, de acordo com o mercado. Então, acho que de alguma forma deve acontecer uma estabilização de salários, deve acontecer uma equalização, alguma coisa do tipo, mas eu não diria que isso seria ocasionado por essas plataformas abertas e posts públicos, mesmo que anônimos, assim. Eu acho que isso vai acabar vindo do próprio mercado em si, e da reorganização das empresas. O que pode gerar um pouco de frustração, porque a gente olha lá na plataforma, vê salários super altos, fala assim, eu vou ficar, vou, né, entrar nessa área, e aí as offers vêm bem mais abaixo. Eu particularmente não acho que é uma coisa recente, né? Eu trabalhei na Cato por 11 anos e eu trabalhei diretamente na construção do guia de profissões e salários da Cato.
Então, tipo, a gente não questionava, tipo, assim, a gente até usava algumas bases, mas a gente usava os próprios currículos e as vagas cadastradas na Cato, que era uma base de mais ou menos 7 milhões de currículos na época, contando os currículos offline, para fazer para aferir o salário médio de todos os cargos que tinham no Brasil, por região e tudo mais, né? Então, isso daí já existe, tipo, desde 2010, 2011, foi quando a gente lançou a primeira versão. Isso daí lá na época da Cato, né? A, então, eu não acho que saber os salários seja um problema. Até porque, tipo, tem cargos, assim, por exemplo, teve uma época que isso daqui tá acontecendo com o produto, aconteceu com desenvolvimento de software. Né? Teve uma época que aconteceu com outras profissões. Sempre tem algumas profissões que são as profissões da moda que isso vai acontecer, que vão ter 10 mil candidaturas ali, né? Exagerando o número, obviamente, né? Por qualquer vaga júnior que apareça com o pessoal pedindo diferentes salários, né? Essa situação que você tá passando aí, né? Eu acho que é fase, cara. Eu acho que, tipo, não falar o salário, ou isso e aquilo. Tipo, se você tirar os outliers, você vai ver que existe uma média racional. E ali de acordo com, até com tempo de experiência, né? Com senioridade das pessoas. Você vai ver que vai ter um outlier pra lá, um outlier pra cá, mas sempre vai ter um comportamento padrão, né? Ali. Eu acho que agora, mais do que antes, assim, concordo com o Sérgio, tipo, agora que a coisa tá normalizando, que a gente passou o boom ali do dinheiro infinito, agora a gente vai ter uma normalização e a gente vai encontrar qual que é o salário médio certo, muitas aspas, né? Para cada, tipo, senioridade do cargo de produto. Assim como a gente teve isso com desenvolvedor, a gente teve isso com um monte de cargo no passado, né? Indo para outras áreas, inclusive, também. A gente vai ter ali a normalização da coisa, né? Porque antes você tinha empresa pagando 2 vezes mais e empresas, né, pagando. E aí, indo para essa linha de salários, eu acho que tem um outro ponto que a gente não está levando em consideração, que é o lance das empresas americanas e europeias contratando brasileiro, né? Pagando em dólar, às vezes, em euro, para brasileiro trabalhando remoto, né? E isso inflaciona. Isso, se você for considerar na média salarial esses cargos, você vai ter outliers absurdos, né? E isso está acontecendo, né? Porque essas empresas americanas estão demitindo. Eu vejo algumas empresas americanas demitindo startups nos Estados Unidos, algumas europeias também, e contratando no Brasil, né? Remoto, você vai pagar 4, 5 vezes menos por um profissional que vai entregar tipo a mesma coisa, se não mais, do que ele pagava lá. Né? Então é meio complicado você usar um Glassdoor e tal. Eu acho que você tem que ter parcimônia e entender bem o que está fazendo. E aí eu concordo com o Sérgio. Tipo, os RH têm uns departamentos próprios só para entender isso, né? Para não fazer besteira, né? Nesse ponto. Né? Então o que a gente espera é que tenha uma racionalidade quando vai se olhar para essas informações. E eu acho que esse boom de candidaturas em produto vai ter como existiu em todas as áreas até o momento que as pessoas verem, não é bem assim, né? Não é tipo, né? E ainda no cenário que a gente tá, de um monte de gente procurando e tal, né? Muita gente querendo migrar de área porque passou por um layoff e outra coisa, eu acho que até a gente estabilizar o mercado vai levar um tempo ainda. Nossa. Bom, eficiência operacional. Eu acho que é responsabilidade de todos, mas a cultura organizacional impacta muito nisso. E a cultura, muitas vezes, é determinada pela liderança. Então, acho que a liderança tem sua parcela de responsabilidade na eficiência operacional, e colocar isso na conta dos PMs e dos agilistas, eu acho muito injusto. Do que vocês estão falando de cargos e salários aí, tipo, eu acho que a gente realmente tem que viver um momento de um momento de gerar essa estabilidade, mas também tem outro detalhe. Talvez a gente não consiga viver esse cenário de estabilidade, porque a gente está passando por isso agora, só que estão surgindo vários outros nomes para PMs muito diferentes, assim. Que é essa questão, tipo, misturar o Product Manager com Marketing, misturar o Product Manager com Tech, tipo, e por aí vai. Misturar Product Manager com dados. E aí vão surgindo vários nomes diversos, tipo, entre o que é a gestão de produtos junto com dados, junto com tecnologia. E até hoje mesmo eu vi uma
uma vaga no LinkedIn que me chamou muita atenção, que era tipo um Product Manager especialista nos assuntos jurídicos. Falei, caraca! Então, assim, tipo, contratando, segmentando essa seleção com base em pessoas que estão fazendo transição de carreira. Para mim é bem nítido isso. Tipo, talvez tenha até aparecido para mim justamente por conta disso, por ter esse background, mas eu percebo que, novamente, tipo, a liderança tem esse papel, sabe? Tipo, de errar feio ou de acertar muito. Então, acho que em tweets é isso, sabe? Tipo, Eu tenho experiência na área jurídica. Assisti 3 vezes todas as temporadas de Suits. Então eu maratonei, eu sei usar os tardinhos do Harvard. E pronto, tá bom? Ô, Paty. Se fosse eu tenho experiência. Então, se for assim, eu vou virar um super-herói ou um encanador, porque eu joguei em todos os jogos do Mario e assisti todos os filmes da Marvel. Porque comigo, ô Rafa, eu ou sou advogado porque eu tenho experiência em Suits, ou médico porque eu assisti Grey's Anatomy. Eu sei do que eu vou falar aqui. E House. Eu só preciso tomar uns remedinhos fortes e ser escroto. Pronto. Já sou o House. Escroto não, inteligente. Mas era escroto no final das contas. Mas resolvi o rolê. E aí a gente vai ficar dessa coisa de criticando e elogiando o House até o final. O meu ponto sobre a média salarial é da criação de um sonho, de esperança nas pessoas. Teve uma vez que a gente fez um episódio aqui que eu falei assim, ó. A área de produtos é o sonho americano das áreas, das pessoas. As pessoas olham e falam assim, ali é a área das oportunidades. Entendeu? E aí eu vou fazer um curso e vou já ganhar 13k. Só que não é assim. E eu fui massacrado. Não, que sonho americano nada. Você fica criticando, você não ajuda. Eu não ajudo. Fica criticando. Não sei o que, bibibopo. O meu ponto sobre falar de média salarial é que é sobre usar isso para vender esperança, vender sonhos, de um sonho americano, sabe? Não, venha para os Estados Unidos, aqui sua vida vai melhorar. Vamos lá, pro final, vamos caminhar pro final, porque a gente tá indo para um rolê muito estranho. Eu queria compartilhar uma experiência, porque assim, eu já caí nessa cilada. Lá em meados de 2009, 2010, também para PM, mas não era Product Manager, era Project Manager, na época do PMI, PMBOK. Eu lá, desenvolvedor, falei, cara, foi exatamente esse script, eu vou fazer um curso, aí eu vou entender do PMI, vou entender do PMBOK, tudo lá e tal, vou entender, vou comer esse livro, e até o final do ano, eu lembro até assim, eu falei, vou estar ganhando 12 pau, que era o que todo mundo falava que o Project Manager ganhava, né? 2010. Gente, eu fui contratado para trabalhar com projetos. Mas por menos da metade do que eu achei, do que eu ouvi que falava. Porque uma das coisas que acho que a gente não se toca, é uma das coisas que a Paty fala muito sobre transição de carreira, sobre você mudar, é que existe uma curva para você chegar lá. Você não vai entrar de cara já ganhando tudo aquilo, né, que fala. Então, assim, só para compartilhar uma experiência que eu tive, de que eu passei por isso, aprendi, e a frustração, ela acontece quando a gente não tem a consciência de que uma mudança, uma mudança de carreira, ela vem com o status zero, de novo. Então, é isso. É isso. E, na verdade, eu vejo com olhos preocupados quando a gente tem 1.000 pessoas se candidatando numa vaga de júnior. Ok, que é para trabalhar com TIOD. Então, assim, entendi o volume, entendi, né? A galera quer trabalhar com um cara legal. Mas hoje o mercado está um mercado que está tirando desalento, né? A gente passou por um inverno muito rigoroso. Então, tem esse pessoal que está fazendo a migração. E fazer migração, gente, não é tão simples, porque você, às vezes, já tem uma idade, já tem uma experiência, já tem um momento de vida que já é 13 mil, independente, né? E você vai fazer um movimento que
um 8, pô, o Chiodi, pagar 8 pra mim é legal, né? Se eu tava ali numa realidade de 13, me cabe um 8 aqui que eu vou trazer força pra você. Então, assim, acho que a própria questão de você, às vezes, já estava numa posição mais sênior, né? E agora ficou sem emprego, uma puta oportunidade, começar como júnior com o Chiodi, paga uns 11 ali, porque eu já fui sênior, né? Assim, o cara tenta trazer... Por isso que ele vem com uma expectativa, às vezes, meio míope, mas é o momento também, né? E esse volume tão grande de pessoas que podem estar ou sem conseguir balizar direito, né? E vivendo um sonho que deveria parar, gente, não sonha assim. Para de sonhar dessa forma, né? Ou trazendo esses movimentos todos, para mim é muito preocupante. A gente está com uma massa de pessoas no mercado que precisam serem recolocadas, elas precisam ter um novo lugar para existir, né? Sejam porque estão sem lugar, sejam porque não estão satisfeitos com o lugar, né? E aí eu comparo muito isso com essa visão que as pessoas, né, assim, que todo mundo vai lá, 1.000 pessoas para tentar entrar numa posição, com o serviço público. Aqui, eu moro em Brasília, gente. Brasília tá empolvorosa porque vai ter concurso para Câmara Federal. A galera tá louca. É 37 mil salário. Assim, as pessoas estão assim, vai ser a minha chance da minha vida. Você vai entrar no melhor emprego da história, mas assim, você não sabe nada daquilo. Né? Você fez um curso, uma prova para passar naquilo. Então, acho que vai ter sempre esse movimento. Onde houver uma oportunidade que talvez te faça sonhar um pouco mais, o movimento vai existir. Aí eu volto naquela responsabilidade, de que, de repente, a gente não pode perder agora. E eu acho que você tem um papel importante. Da mesma forma que a gente, de repente, deixou uma oportunidade passar para quem está acima, né, as empresas conseguirem nos dar o valor necessário para a gente mostrar o papel, mostrar resultado, fazer acontecer, é o momento da gente conseguir fazer com que as pessoas que estão querendo viver um sonho entendam como é esse sonho e de que forma viver esse sonho, né? Porque acho que o sonho está aqui para todos. Não são todos que vão conseguir passar no concurso que vai acontecer aqui em Brasília. Também não vão ser todos que vão conseguir trabalhar com o Chiodi, né? Mas a gente tem que deixar as pessoas sonharem, né? Sonhem, vão fazer, ué. Às vezes, não sei se vai ser possível pagar 8, né, Chiodi? Mas assim, um pouquinho menos dá até para negociar, um benefício, né? Uma academia, uma esteirinha no fim de semana, coisa assim. Já diria aquele poeta meio polêmico, sonhar nunca há de desistir, ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. MC Gui. Né? Paty, qual que é pra gente fechar aqui, pra gente ir embora, porque eu já tô citando a MC Gui, então tá meio perigoso. Gente, eu acho que assim, a palavra desse episódio sem pauta aqui é que a piscina não tá tão quentinha, sabe? Eu tô vindo dessa transição de carreira aí há 8 anos, então, tipo, acho que é muito isso que a Soraya falou, sabe? Não é do dia pra noite que você vai virar um PM, não é assim que funciona. Eu coloco muito isso nos meus conteúdos ali, nos meus papos com as pessoas, e eu acho que essa é a questão. Tipo, às vezes a gente tem a impressão de que eu tenho uma área bacana, uma área legal. De fato é uma área muito legal. Mas ela tem desafios e pontos negativos como qualquer outra. A gente tem N problemas, eu acho que a gente levantou muitos aqui, né? E muitos que vão render N episódios aí pro Chiodi de discussão, desde transição de carreira, salário, expectativas que não são atingidas, até estrutura do impacto que tem, né, da estrutura organizacional na rotina do PM. Então, acho que tem muita coisa que a gente precisa conversar. É uma área que precisa de muita maturidade ainda, eu acho que tem muitos desafios.
E o grande objetivo dessa conversa foi essa, né? Tipo, a gente tem cenários muito diferentes aqui, a gente está em segmentos muito diferentes. Mas vocês podem ver que no dia a dia a dor é meio que igual para todos, né? Tipo, independente do tamanho, a gente tem muitos alertas, muitas ideias para trocar. E é isso. Eu acho que a gente precisa seguir daqui para frente aumentando essas discussões e se unindo nessas questões de estrutura de área, de definição realmente do que é dor, do que não é. Porque produto é meio que igual para todo mundo, a roda tem que girar. Então, se ele está sendo eficiente, se traz retorno financeiro, faz sentido. Mas a gente também precisa se ajudar enquanto PM, né? Tipo, ter essa conexão, e eu acho que, Shiord, o Product Gurus, ele tem muito disso, sabe? Essa vibe de ter mais PMs, falando com PMs, para a gente se sentir mais acolhido nas dores e com mais insights de oportunidades. Então, a dor em comum é os agilistas, né? É isso? Concordamos? Não? Você que tá falando. Voltaremos a fazer um episódio sem roteiro, sem pauta. Gostei. E lembrando que eu não me responsabilizo pelas opiniões dadas nesse episódio, tá bom? Não culpem o CNPJ. Vá culpar o CPF de quem emitiu a tal opinião. Então, não gostou do que o Sérgio falou? Vai reclamar com o Sérgio. Não gostou do que a Soraya falou? Reclama com a Soraya. Não vem aqui no PG falar, o PG falou. Não, o PG não falou nada. Soraya falou. Tá bom? Tá bom. Só pra gente alinhar as expectativas aqui, né? Comunicação. Uma das soft skills mais importantes para o PM. Dito isto, siga eles e elas no LinkedIn, por favor. Link tá na descrição. Siga, mande um oi, ou mande um PMBook, ou mande um... Cadê o link de inscrição desse concurso do Federal em Brasília? Porque eu vou fazer 37 mil com tudo pago? Que isso? Eu vou fazer. Então, se conecte com eles, mande mensagem, mande Chrome pra Paty. Paty, se enche de Chrome. Chrome. É isso. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no Slack, com os agilistas. De novo, não odiamos os agilistas. Compartilhe. É isso. Beijos. Tchau. Fui.